Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ellen do canal Finanças no Papel e eu sei que eu tô sumida, já faz acho que uns 2 meses que eu não tô postando vídeo e hoje eu queria bater um papo com vocês, né? Falar o que tá acontecendo, o que tá deixando de acontecer e vamos ver se a partir de agora eu consigo retomar, né? Com a gravação dos vídeos e mostrar pra vocês um pouquinho do que tá acontecendo por aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês, de uma forma bem resumida, os pagamentos desse mês de final, né, de maio pra junho. Então, é do nosso pagamento de maio, que foi no dia 25, na verdade, dia 24/5. E o que tá acontecendo? No meu trabalho tava um pouco corrido nos últimos dias. Teve uma turbulência lá de gente saindo, gente entrando, gente de férias. Foi uma confusão. E então eu não tava conseguindo conciliar pra gravar os vídeos, né? Então foi bastante corrido, né, tudo. E eu também fiquei um pouquinho balançada nos últimos dias, vamos dizer assim, que quando eu trabalho, assim, mas de uma forma geral, assim, da vida. Por quê? Eu andei pensando, né, refletindo de forma geral, porque eu já, na verdade, já tive essas, eu vou chamar de crises aqui, mas foram umas 2 ou 3 vezes, eu já tive uns picos, assim, vou dizer de ansiedade, mas quanto a juntar dinheiro mesmo. Porque a gente trabalha, a gente se esforça, a gente tenta juntar daqui, tenta juntar de lá, mas o que é o problema? A gente é muito imediatista, né? E eu trabalho desde os 15 anos, eu vou fazer 35. E eu paro e penso toda vez que me dá, né? Acho que foi a terceira vez que deu, assim, essa crise. Poxa, desde os 15, se eu guardasse R$ 2 de todos os meus pagamentos desde os 15, eu não ia estar rica, mas eu ia ter uma boa quantia guardada. Então, eu acho que foi meio que uma mistura do cansaço do trabalho, a cobrança de ser boa mãe e ser boa esposa, e, né, de tudo assim, da vida de forma geral. Então, nessa terceira, sei lá se foi quarta vez, que eu tive esse estalo de novo de, poxa, se eu tivesse feito diferente, agora a minha vida podia estar diferente. Porque o que foi, assim, de certa forma? Eu tava cansada, né, do trabalho e a correria e tudo mais, e o que me bate, assim? Que eu acho que muita gente às vezes pode acontecer, talvez não dê de uma forma tão ansiosa e tão forte, assim, como aconteceu comigo, das vezes que aconteceu, mas poxa, se eu tivesse um dinheiro guardado, uma reserva, de certa forma, de emergência, como o pessoal fala, né? De 6 meses, de 1 ano. Se eu tivesse uma reserva, de forma geral, eu poderia jogar tudo pro alto e falar, não, vou ficar um tempo em casa. Eu fiquei 5 anos sem trabalhar. Quando a gente mudou de cidade, e o meu filho era pequeno, a gente não tinha com quem deixar, eu não confiava em deixar com ninguém. Acho que eu já falei isso em outro vídeo, não sei se eu falei ou não, mas de qualquer forma eu tô repetindo agora. E eu, né, fiquei sem trabalhar e etc. E nesse período eu não tinha uma reserva também. Então, assim, se eu tivesse, talvez nessa época teria sido um pouco mais tranquila a nossa vida, de certa forma, né, financeiramente falando. E agora de novo, né, que a exaustão vai chegando, aí você começa a pensar em mil coisas e, de novo, a gente não tem essa reserva. Eu não pude jogar tudo pro ar. No momento eu já me acalmei, né, de certa forma, eu cheguei a conversar com o meu chefe, quanto, né, esse meu pico, assim, ansioso, né, eu fiquei uns dias de férias, mas a gente tirou, né, 20 dias de férias, que eu fiz o vídeo pra vocês que a gente foi pro Beto Carreiro e tudo, mas eu tinha já marcado mais 10 dias, porque eu tirei 20, meu marido tinha tirado 30, e eu tirei mais 10 agora, recente, pra visitar minha irmã, que mora fora do Brasil e tá aqui no Brasil. Então eu tirei esses 10 dias pra poder ver ela e o bebezinho dela. E pensar, né, um pouco. E eu conversei com o meu chefe, falei, olha, né, aconteceu isso, eu tô um pouco, né, frustrada de certa forma, não é com o trabalho em si, porque eu gosto muito do meu trabalho, mas eu não sei como eu vou voltar, não sei como vai estar a minha cabeça, eu tô mais tranquila, mas eu tava, assim, ansiosa de eu vou chamar de um mini burnout.
eu não queria ir trabalhar. Eu dava o horário do trabalhar, eu chorava, eu não queria ir, me dava nervoso. Quando eu já tava lá, eu fazia, porque não tinha muito o que fazer, né? Eu tinha que fazer o meu trabalho, mas não é um sentimento legal, não é uma coisa legal de acontecer. Mas é mais ou menos isso. Então, foi por isso que eu dei uma pausa nos vídeos. Eu espero que eu consiga retomar e dar sequência, até porque, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu não criei o canal assim pra uau, fazer sucesso, virar um canal, viralizar e etc. Foi mais pra eu ter essa responsabilidade, de certa forma, de vir aqui botar a cara a tapa pra realmente ter um porquê, já que eu não faço por, né, não por mim, né, pela gente, assim, a gente faz, mas uma forma melhor de executar as finanças da nossa casa. Então eu fiz mesmo pra ficar. Falei, se as pessoas estiverem me vendo e eu tiver com quem um compromisso, de certa forma, né? De vir aqui, de mostrar a maioria de vídeos por aí que vocês podem ver de finanças, etc. As pessoas não expõem dessa forma que eu exponho aqui as minhas contas, de mostrar realmente quanto a gente ganha, realmente quanto a gente gasta. A pessoa ou fala só do quanto junta, ou fala de forma geral, sem especificar valores de cada coisa, igual eu faço. E eu quis realmente mostrar, apesar de muita gente achar isso ruim, né, de mostrar detalhes sobre as suas finanças, eu não acho isso ruim, eu acho isso bom, porque isso é uma cultura do brasileiro, e a gente não tem, assim, essa coisa de falar sobre dinheiro e de especificar. Claro, cada um tem a sua rotina da sua casa, né? Gasto com o que eu quero, ninguém precisa ficar sabendo. E realmente, ninguém precisa ficar sabendo. Mas eu quis fazer isso por mim, pra eu ter essa vergonha, de certa forma, de, poxa, a Ellen, né, fez assim, tá tentando se organizar e não tá fazendo. E ainda não tô conseguindo fazer. E já faz algum tempo que eu comecei a fazer os vídeos, né, e não tô conseguindo dar sequência neles, mas eu espero que a partir de agora eu volte e eu vou explicar pra vocês um pouquinho. Talvez eu faça um segundo vídeo, porque eu já falei bastante nesse, nem foi tanto sobre as contas, mas eu quis mais dar um esclarecimento mesmo pra vocês sobre o que aconteceu, que não foi assim nada grave, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que, de certa forma, me consumiu um pouco psicologicamente, né? E foi por isso que eu abandonei aqui um pouquinho, mas eu espero que agora dê certo de eu voltar. Eu vou realmente gravar um segundo vídeo, tô gravando aqui no olhômetro, como eu sempre falei pra vocês, que eu não fico fazendo roteiro nem nada, eu só boto aqui pra gravar e vou falando. Eu tô gravando à noite, então pode ficar com essa sombra aqui na minha mão. Eu vou explicar pra vocês essa parte da conta aqui agora, porque é uma coisa mais rápida, tanto que, né, eu já perdi meio que a mão aqui no gravar o vídeo, eu não especifiquei tudo certinho, como eu falei antes, que eu gosto de especificar. Eu não coloquei valores detalhados, mas de certa forma eu vou mostrar aqui pra vocês agora quanto foi esse mês que a gente pagou e o que a gente não pagou. E por que eu acho que a partir de agora a gente vai conseguir se organizar. Então eu vou falar de forma resumida aqui, porque já ficou meio longa a minha falação, mas o que a gente pagou esse mês aqui na nossa casa. Aproximadamente o valor total foi de R$7.000, abrangendo todas essas contas, que foi o financiamento da casa, do carro, uma conta de luz, que eu tenho mais uma em aberto, mas assim, venceu agora, né, então eu não tô deixando atrasar muito. A internet, a van da escola do meu filho, a escola, o material escolar, cabelinho dele que a gente cortou, o sem parar. Do nosso carro a gente pagou, mas foi um valorzinho pequeno, que a gente não tá usando, assim, não tá viajando, mas como a gente ia viajar, ia precisar usar a tag, e ele tava vencendo, né, próximo ali da data. Eu paguei também, mas foi baratinho, R$24, se não me engano. Essa aqui é uma calça que eu comprei pro meu marido numa loja lá na cidade da minha mãe, parcelado no nome dela, foi a última parcela eu paguei. E alguns custos da viagem que a gente teve, que foi lá que eu fui ver a minha irmã, a gente foi lá pra cidade de Natal, né? E o que aconteceu esse mês? A gente fez o parcelamento no nosso cartão de crédito. E o que eu combinei com meu marido? Da gente não ter mais cartão de crédito, pelo menos por um tempo. Então a gente fez um combinado, a gente não vai usar o cartão de crédito, até porque ele tá parcelado, então ele não tem limite. Eu dei uma entrada no parcelamento de R$2.200 e mais 4 parcelas de 800 e alguma coisa, que eu não lembro lá, e eu não consegui
ver isso no extrato do cartão pra poder escrever aqui pra vocês. Então, por isso que tá meio assim, bem cru hoje a coisa aqui. Mas eu fiz esse parcelamento, então o que quebra muito nossa organização aqui é o cartão de crédito. Então, como a gente não vai ter ele pra usar e gastar, só vai ter que pagar, né, o que já tá lá em aberto, que também é um valor grande, de certa forma, mas eu espero que a gente consiga organizar por conta desse parcelamento e de não usar ele mais, na verdade, não até pelo parcelamento, porque o parcelamento já tem juros, e aí entra todas aquelas cobranças de cartão de crédito que são um problema, mas é o preço a se pagar, literalmente. E como a gente não vai estar usando o cartão por um período, espero que talvez nunca mais, se for o caso, porque eu sei que a gente desanda, a gente faz besteira com ele, então por um período a gente não vai ter o cartão. Então eu espero que a partir de agora a gente vai conseguir organizar melhor as coisas e fazendo esses pagamentos, né, que eu julguei, vi ali o que era mais importante no momento. Eu deixei de pagar, por enquanto ainda não tá vencida, mas eu não paguei ainda o condomínio do nosso condomínio, né, que a gente mora, e não paguei o gás, mas o gás ainda não é nem por não, o do condomínio eu realmente não tenho dinheiro para pagar no momento. O gás eu até tenho, porque não é um valor muito expressivo, porém, a gente tá tendo um problema com o fornecimento do gás do nosso condomínio, não com o fornecimento em si, mas com a cobrança. Então, eu tô esperando a resposta da prestadora de serviço, né, do gás, e tá tendo esse pequeno enrosco aqui, então eu tô esperando resolver isso pra fazer o pagamento, porque sem gás não dá pra eu ficar, né. E então são essas duas contas eu deixei sem pagar esse mês. Foi aproximadamente 7 mil que a gente pagou, do que a gente pagou. Eu recebi R$ 500 de férias desses 10 dias que eu achei que eu não ia receber, porque eu já tinha recebido, né, o valor de férias quando eu tirei os 20 dias. Mas veio esse valor, eu achei que não receberia. Porém, nesse mês agora de junho, no pagamento de junho, eu vou receber um pouco menos, porque eu não tô trabalhando agora no começo de junho. Eu tô de férias. São só alguns dias, mas nessa quebra de um mês pro outro, provavelmente eu vou receber um pouco menos por conta disso. Então, eu espero que eu consiga organizar a partir de agora. Eu vou vir aqui mais frequência, atualizando vocês, trazendo os vídeos. Eu espero que vocês gostem. Desculpa ter falado tanto quanto eu falei. E compartilhem o vídeo, assistam, se puderem assistir, nem que seja para deixar ele rolando sozinho. Conseguirem assistir ele até o fim, para dar, né, a quantidade de tempo de visualização do vídeo, para que ele possa, né, o YouTube entregar para mais pessoas, etc. E é mais isso, pessoal. Espero que vocês voltem a me acompanhar e me ajudem aqui compartilhando, comentando, dando um joinha no vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.